Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 139, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então o tema nós estamos tratando de fé aqui, mas o tema, o doutrinador, né? Mas lá na frente nós vamos voltar a tratar a respeito do termo doutrinador. Então, aqui, voltando aqui, resposta: fé. Sem ela, pouco ou nada podemos, com ela, nada é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possuía autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Marcos narra o episódio do capítulo 9, versículo 14, 29. Jesus cura o infeliz possesso que, segundo o Pai, era possuído por um espírito mudo, que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado. Se nós buscarmos na psiquiatria, quantos milhões de pacientes psiquiátricos que que passa por esse problema, não é? Esse problema, assim, de obsessão, né? São obsidiados pelos seus obsessores e que muitos, como já dissemos nos vídeos anteriores, sofrem até crises convulsivas epilépticas, né? Porque é a epilepsia. Nós já tratamos, não vamos entrar mais nesse mérito. Então, quantos milhões de pessoas aqui na Terra que são tratados pelos psiquiatras? Graças a Deus tem esses anjos aqui na Terra, né? Tanto os psiquiatras como todos da área médica, da área social, enfim, todo mundo é importante, né? Porque imagine se não existisse esses seres aqui na Terra. Aí sim que o negócio aqui não ia estar fácil. Até, no entanto, aqui tá fácil, sim. A gente é que não dá valor no que tem e reclama mais do que pode. Então, porque existe sim milhões. Olha, existiu um hospital psiquiátrico próximo a Belo Horizonte, numa década aí que eu não vou nem dizer, e numa cidade aí até que eu não vou dizer, mas um hospital psiquiátrico onde recebiam pacientes com transtornos neurológicos crônicos terríveis, né? Que, se nós olharmos pelo lado fisiológico, neurológico, totalmente perturbados, totalmente loucos. Porque existe esse termo loucura também na psiquiatria, né? Mas se nós formos analisar por um outro lado, tem o lado espiritual, que na infelicidade desse paciente, ou na felicidade, não sei, porque nada acontece por acaso, ele enfrenta uma situação difícil, ou outros uma situação assim menos difícil, né? Então, milhões de pessoas passam por essa situação. No entanto, dentro desse caso, existe milhões de ovoides. Os ovoides, eles são implantados tanto no perispírito quanto no corpo físico do paciente obsidiado pelos obsessores.
nós conhecemos muitos casos de ovoides. Inclusive, uma amiga nossa, na cidade de São Paulo, não posso dizer nome nem hospital, por uma questão de ética, uma amiga nossa, ela estava ótima. Mas depois de uma briga com uma amiga, uma semana depois ela começou a passar mal. Sei que 3 dias depois ela foi internada, o marido a internou em um hospital renomado em São Paulo. E isso é história verídica, hein? 3 dias depois que ela começou a passar mal em casa, ela já se encontrava num hospital internada. E do quarto foi preciso levar ela para a UTI, né? Que é a unidade CTI, né? Centro de Terapia Intensiva, CTI, Centro de Terapia Intensiva. Entubaram essa paciente e os médicos não encontravam nada. Eles escanearam o corpo dela do piolho que ela tinha na cabeça até a unha do pé e não encontraram doença nenhuma que pudesse ser responsável por aquele quadro de ventilação artificial, que é a intubação. E o marido dela, ele era muito amigo do diretor do hospital e também ele era amigo de uma pessoa que ia numa casa espírita séria. Aí é que entra a questão. E ele leva ao conhecimento desse amigo, o amigo pediu para ir visitar a mulher dele na CTI. E ele levou, conversou com o diretor do hospital, foi permitido, pôs todo o aparato de uma CTI e ele entrou lá dentro. E ele, ao entrar, ele era portador da vidência e da claravidência. Então ele, ao entrar, ele já bateu os olhos na paciente e ele viu no corpo físico dela alguns ovoides em determinadas áreas, sugando o fluido vital, a energia vital daquela paciente. E ela ia desencarnar. Porque os ovoides encontravam um na região do coração, outros na região pulmonar dela e outros na massa encefálica. Olha para você ver que coisa, hein? Faz parte do tema aqui também, viu, gente? Por isso que eu tô narrando aqui, ó. Marcos narra o episódio, né, do capítulo 9 tal. Jesus cura o infeliz possesso que, segundo o pai, era possuído por um espírito mudo que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado. O que é isso aqui? Obsessor. O que é isso aqui? Ovoides. No corpo daquele jovem lunático. E aquele senhor que ali foi, que era médium, voltou e convidou uma equipe de médiums para ir auxiliá-lo lá na CTI. Foi permitido pelo diretor do hospital. E chegando lá, eles realizaram um tratamento de fluidoterapia, passes.
foi implantado passes, né? Não sei se você viu o nosso irmão que passou aqui agora. Aqui anda cheio de irmão para lá, para cá, pior que eles não pagam aluguel. Mas vou passar a cobrar dessa turma. E conforme as energias positivas iam sendo jorradas ali naquele corpo físico e que ia chegando até aqueles ovoides, aquelas energias iam desalojando aqueles ovoides. E sei que todos os ovoides foram desalojados daquele corpo físico e daquele perispírito em estado de hibernação. Depois que terminou aquele tratamento todo, que os ovoides todos foram retirados pela equipe espiritual, graças aos passes, né, e tudo mais, todos deixaram a CTI, né? 2 dias depois, a mulher deixa a CTI. 2 dias depois, a mulher está em casa. Muitos médicos que cuidavam, né, do quadro clínico dessa paciente não souberam dizer o que tinha acontecido. Milagre, milagre, milagre. Milagre? Para o diretor do hospital não foi milagre. Para o médico ali mais próximo não foi milagre. E para todos aqueles médiuns e para o marido daquela mulher não houve milagre. E sim um processo que se chama fenômeno natural. Porque milagre não existe. Nada de toalhinha, nada de aguinha benta, nada de promessa, porque não existe milagre. Quem crê, crê, tudo bem. Mas ali não houve milagre. Ali foi realizado um trabalho de desalojamento de ovoides que se encontravam em determinadas áreas no corpo físico dela, alojados no corpo físico dela por culpa dela mesmo, porque quando ela brigou com a amiga dela, ela baixou o nível imunológico, vibratório de uma tal forma que ela se atrelou a espíritos vampiros ovoides, que nós temos muito à nossa volta, espíritos obsessores de existências passadas que, para vingar-se dela, aproveitando aquelas portas psíquicas abertas, acopraram nela, no campo vibracional dela, aqueles ovoides. Eita doutrina dos espíritos, hein? Agora, quantos milhões de pessoas morrem por ano? Vou usar esse termo, morre. Vítimas, entre aspas, por esse probleminha. Vítimas dos ovoides. Vítimas do implante desses ovoides. Dessas doenças psicossomáticas, doenças do desequilíbrio do psíquico, esse desequilíbrio mental, o desequilíbrio moral, né? O desequilíbrio por falta de amor, o rancor, a inveja, a raiva. Quantos milhões de pessoas morrem por ano no mundo? Vítimas, entre aspas, infarto, AVC, câncer, proveniente do ódio, da mágoa,
da raiva, do não perdão. Eu não vou te perdoar. Eu te mato se for preciso. Mata. Mata. Pensa assim para você ver quem é que vai morrer primeiro. Ele ou ela ainda vai no teu enterro. Pensa desse jeito. Guarda bastante mágoa. Guarda bastante ressentimento. Não tenha paciência para ver, não. Não tenha aceitação, resignação, humildade para ver, não. Gente, o que eu estou dizendo aqui não é fácil pôr em prática. Mas uma vez que nós temos conhecimento, muito mais é cobrado daquele que mais conhecimento tem. Então não custa hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Vamos usar por esse lado assim, ó. Você fuma 10 cigarros por dia? Sim. Então procure fumar hoje 9. Ó, você já tirou um cigarro do seu cardápio de nicotina. Amanhã procura fumar 7. Ou melhor, 8. Amanhã é 8, né? Depois de amanhã, 7. E assim sucessivamente. Daí a pouquinho você fala assim, meu Deus, faz um mês que eu não fumo. O que eu quero dizer? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Agora, se hoje você tem que pular para os 9 e você não conseguiu, não se martirize, porque é isso que os espíritos sofredores querem, que nos martirizemos, que baixemos o nosso equilíbrio espiritual, que fiquemos ali naquele remorso. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que eu fui fazer, meu Deus? Oxe! Fumou? Esse fumar é simbólico, tá, gente? Você sabe, né? Psicologia. Pegou na uvinha, apanhou a uvinha, tomou um cálicezinho, pegou na... né? Olhou na guarda-roupa de 2 portas, olhou no guarda-roupa de 6 portas. Não fique se martirizando, porque é isso que as trevas querem. Porque nós damos o primeiro passo, depois elas aproveitam da pobreza de espírito nosso, de ficar ali remoendo. Ai, meu Deus, o que eu fui fazer? Levanta a cabeça. Olhei sim no guarda-roupa de 6 portas. Mas eu vou me esforçar para mim não olhar mais amanhã. Desde que esse guarda-roupa não passe perto de mim. Mas é brincadeira. Você entende, né? É uma luta, é uma batalha. Então nós temos que nos esforçar. Então veja bem, ó. Então, os discípulos nada puderam fazer. Por que os discípulos nada puderam fazer? E depois de curá-lo, o Cristo insiste em que tudo é possível àquele que crê. E ainda mais, que aquela classe de espírito não poderia ser tratada senão com a prece. Eita, gente, isso aqui vai longe, mas eu não vou poder falar muita coisa. Existe classe de espírito que eles exigem demais do trabalhador. Prece, oração com ação. Existe classes de espírito que para você, eu vou usar o termo doutriná-lo para ficar mais fácil.
Existe classes de espírito que para você, doutrinador, doutriná-lo, você precisa ter bastante fé, conhecimento, amor e moral. Se você não tiver, esses espíritos, eles não te obedecem. Eles olham, vou usar esse termo, eles olham na tua cara e dizem assim: você não tem moral, você não tem caráter. Que lá? Quem é você para falar isso comigo? Agora, quando você tem moral, quando você tem caráter, quando você tem amor, quando você tem conhecimento, um pouquinho que seja, só de você olhar neles, o seu olhar já remove aquele ódio que eles carregam. Moral, gente. Amor. Fé. Conhecimento. Moral. Fé. Amor. Só de você olhar neles, eles curvam a cabeça, eles baixam a fronte, porque eles não conseguem olhar nos teus olhos, porque os teus olhos, eles sentem que os teus olhos os queima. O seu olhar de encontro a eles parece que queima eles por dentro. Parece que anestesia eles por dentro. O amor é um anestésico. O conhecimento, a fé, anestesia o ódio, a raiva deles. Então existe outro antídoto além da prece, além da oração, da disciplina, do bom senso, caráter. Não existe antídoto melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, me esqueço agora, porque é muita coisa para a cabeça só, né? Tem uma passagem que o melhor antídoto contra todo e qualquer tipo de obsessão é a oração. Antídoto é a prece. Mas é a prece fervorosa. Não é essa prece verbal da boca para fora. É a prece acompanhada de obras. É a fé acompanhada de obras. É a fé do fundo do coração. É a fé sincera. É a prece sincera. É aquela prece que nos liga ao Criador, a Deus, né? A Jesus, a Mãe Santíssima, aos mensageiros divinos. Então você tem fé, você tem amor, você tem caráter. Olhe de frente ao Espírito. Até porque muitos recomendam que o doutrinador não deve se ficar frente a frente ao médium. Porque se fica frente a frente ao médium, parece que você afronta o espírito. Ora, afronta o espírito não está dentro do médium. O doutrinador pode ficar do lado do médium, pode ficar na frente do médium, pode ficar atrás do médium, que não tem problema nenhum. Isso é papagaiada.
Se o espírito entrasse no médium, tudo bem. Não fique na frente do médium, porque o espírito entrou no médium, mas espírito nunca que entra no médium. Espírito atua através do campo vibracional do médium, podendo estar distante meio metro, 1 metro, 4 metros, 10 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, e seus mentores é quem sabem. Então você pode ficar médium doutrinador na frente, atrás, do lado, fica no que você quiser, meu bem. E se você tiver oportunidade, meta os teus olhos nos olhos do obsessor. Se você, pera lá, se você tem fé, se você tem caráter, se você tem moral, se você tem conhecimento, você tá entendendo? Agora, se você não tiver, haja com humildade. Não olha, não. Fica mais assim de lado, porque sabe que você não tem. Agora, se você ainda o encara, agora, se você tem, você o encara. Os teus olhos, sai um magnetismo dos teus olhos, que ele se curva ali, frente a frente a você. Ele se cala. Ele pode ser um expert no assunto, mas ele fica sem argumento, porque você o desmorona. Não significa esse termo que você o derrota, porque esse trabalho de desobsessão não é para derrotar o espírito. Doutrinador não existe, não está ali para derrotar espírito, para vencer o espírito, e sim para proporcionar-lhe um instante de carinho e de amor, de afago, de consolo. E nada melhor que a tua fé, o teu amor, a tua moral, o teu caráter, o teu comportamento, as tuas atitudes, a tua disciplina. Isso remove. Isso que é remover montanhas e mudá-las de lugar. Não é verdade? Então, até o próximo vídeo. Não terminamos ainda a página 71, vai ficar para o próximo vídeo, podendo ser que no próximo vídeo não terminemos também essa página, mas é assim, né? Acredito que você aprendeu um pouquinho, muito mais hoje do que ontem, como eu também aprendi, porque muitas coisas aqui Voc vai dizendo, e eu vou passando adiante. Então até o próximo vídeo.